Olá, queridos alunos. Vamos falar então de gestão de projetos. Pois bem, esse que foi um assunto, né, que caiu bastante lá em 2018. A prova dissertativa cobrou ele de certa forma também. Pode ser que a banca cobre de novo esse assunto, a dissertativa? Pode. Né? Por quê? Porque tem tudo a ver com o que a SPGG faz, né? Ela trabalha com programas de governo, com projetos de governo, então ela pode fazer uma conexão aí. Diferentemente do último edital, que falava de programas, o próprio edital citava programas, né, específicos de governo, com leis que davam suporte a esses programas. Dessa vez o edital ficou em aberto, ele não fala ali dessa parte específica, né? Então, eu não sei se a banca vai chegar a cobrar, pedir algum exemplo de projeto, algum exemplo de programa, mas a gente já falou um pouquinho sobre eles nas aulas, né? Vocês ali no grupo de WhatsApp também falaram deles. Então, nessa revisão, eu vou focar mais nos conceitos mesmo, tá? De projeto. Vamos focar aí no que é projeto, no que é gerenciar projetos, nos grupos de processo, nas 10 áreas do conhecimento, né? Na diferença entre portfólio, programa e projeto. E vamos por aí falar do ciclo de vida também. Então, eu espero várias questões sobre esse tema, tá? E quem sabe aí a banca queira aproveitar alguma coisa de novo. Deixa eu ajeitar aqui. Quem sabe a banca queira aproveitar alguma coisa de novo aí para fazer na prova dissertativa. Mas vamos embora. O que é um projeto? Aí lembra aquela história de um esforço temporário. Opa, peraí. Aí. Lembra que projeto é um esforço temporário, tá? Não é permanente, é temporário, para criar um produto, serviço ou resultado único, unique, algo novo, uma novidade, algo que nunca foi feito ou nunca foi feito daquela forma. Né? Características, portanto, a partir dessa frase do conceito de projeto. É um produto, serviço ou resultado único, exclusivo. As entregas, né, o resultado pode ser algo tangível ou intangível. Por exemplo, eu posso fazer um projeto para melhorar o conceito de uma marca, para produzir, né, uma marca nova, lançar aí um conceito novo. Então pode ser tangível ou intangível. É temporário, isso sempre, não é permanente. Tá? É temporário, tem início e términos definidos. Projetos impulsionam mudanças, porque é para gerar algo novo, algo que não foi feito daquele jeito antes. Né? Então, ele gera mudança. E permite a criação de valor para o negócio, justamente pelas mudanças, pelo incremento. Tranquilos? Vamos lá. Ciclo de vida. O que é o ciclo de vida? O conjunto de fases que um projeto percorre. E aí tem algumas características. Como é que um projeto começa? Bom, ele começa quando eu preciso criar algo único, quando eu preciso fazer um esforço temporário para gerar algo único. Então, os líderes iniciam projetos em resposta a fatores que afetam suas organizações. Por exemplo, cumprir leis. Acontece bastante em esfera de governo, né? Ah, surgiu uma nova lei, a gente tem que se adaptar. Vamos lá fazer um projeto para nos adequarmos nessa lei. Recentemente, aí, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, fez com que vários órgãos públicos e empresas privadas tivessem que fazer projetos para se adaptar aos requisitos. Atender pedidos dos clientes, né, ou partes interessadas, implementar novas estratégias, criar ou corrigir produtos, então melhorar produtos, melhorar processos, criar estratégias, atender o pedido de um cliente, cumprir requisitos, tudo isso faz gerar algo novo. E algo novo é característica de algo criado por um projeto. Bom, aí, depois de iniciar, ele vai percorrer fases, né? Pode ter um projeto com uma única fase? Pode, mas geralmente ele tem mais de uma. O que é uma fase? É justamente um conjunto de atividades ali que são relacionadas, né, de maneira lógica. Por quê? Porque essas atividades somadas geram uma entrega. Então, cada fase de um projeto gera uma entrega, um resultado, que pode ser aproveitado pelas fases seguintes. Então, uma entrega é um ponto ali de final de fase, gera uma entrega, e ao mesmo tempo é um ponto de revisão, de reavaliação, onde eu decido se eu quero continuar o projeto, se eu vou interromper o projeto, se eu posso mudar de fase, eu tenho que continuar na mesma, tenho que repetir ela. Então, é um ponto de avaliação. Essas fases, como mostra o desenho, elas podem ser sequenciais, como uma está na sequência da outra aqui, sobrepostas, quando uma está aqui, ó, paralela à outra, ou iterativa. Iterativa é quando acontecem ciclos,
né, ciclos aqui dentro delas. Então, essa é a ideia básica. Tranquilos? E quantas fases tem um projeto? Depende. Qual é o nome dessas fases? Depende da natureza do projeto, da característica. Pode ter um projeto com uma única fase? Pode ter um projeto com 50 fases? Também pode. Bom, e a última fase do projeto sempre vai fazer a entrega ali, né? A entrega final, a entrega do produto e serviço para o cliente. Então, se o objetivo foi atingido, essa última entrega aqui vai ser a entrega do produto final do projeto, do resultado dele total. Se era uma casa, tá aqui a casa pronta. Toma a casa, prontinha. Se era uma ponte, uma estrada, alguma coisa, a instalação de um software, toma, tá aqui ele pronto. Então, projetos acabam quando seu objetivo foi atingido, mas ele pode acabar também sem que se atinja o objetivo. Em um certo ponto eu cheguei e descobri assim, ó, olha, eu não preciso mais fazer isso. Beleza, encerra o projeto. Ah, não vou ter mais recursos. Encerra o projeto. Então a necessidade não existe mais. É impossível cumprir esse objetivo. Encerra o projeto. Então, recurso não pode ser atingido o resultado. Acabou o recurso. Não precisa mais. O cliente, patrocinador mandou parar, parou o projeto. Então essas são as fases, esse é o ciclo de vida. Conjunto de fases pelas quais o projeto passa do início ao seu fim. E essas fases, elas podem percorrer, né, de forma diferente. Elas podem ser planejadas, de forma diferente. Pode ser um ciclo preditivo, em cascata, em que eu vou planejar tudo o mais cedo possível no projeto, já vou definir o escopo, tudo o mais cedo possível, né? Então, predição é aquela ideia de prever antes, né, e fazer depois. Iterativo, que é ciclos, a gente já usou bastante essa palavra no curso, né? Iterações, ciclos repetidos. Incremental, que eu vou fazendo, posso usar iterações no incremental, claro, mas eu vou incrementando inclusive o escopo. A diferença do iterativo para o incremental é que no iterativo eu tenho o escopo pronto e eu vou fazendo iterações para chegar nele. Já no incremental, eu vou incrementar inclusive o escopo. Adaptativo é outra forma de fazer, que é baseada em métodos ágeis, tá? Orientados à mudança. Então, a diferença do adaptativo para esses outros dois aqui é que o adaptativo ele é rápido, ele é ágil. Tá? Geralmente usa métodos ágeis, ali ciclos de, no máximo, ali 20 dias, 30 dias. Tá? E o híbrido, que faz uma mistura entre eles. Então, tipos de ciclo. Continuando nessa história de ciclo, o que acontece ao longo do ciclo de vida de um projeto? Lembra? O próprio guia PMBOK, né, que é a referência que eu estou usando aqui para vocês, ele traz esse desenho que mostra um ciclo de vida genérico, né, de um projeto composto pelas 4 fases genéricas, né, que são fases genéricas, tá? Não é a fase específica, é a fase genérica de qualquer projeto. O seu início, depois organiza e prepara, depois executa e encerra. Todo projeto tem que iniciar e encerrar. E quais são as fases genéricas do meio? Seria uma espécie de planejamento, que ele chama de organização e preparação, e a execução. Então, inicia, organiza e prepara, executa, encerra. São as 4 fases genéricas do ciclo de vida de um projeto. E o que acontece ao longo delas? É um assunto que vive caindo em prova, né? Bom, se eu pensar em nível de custos e de pessoal, eu dei a dica para vocês em aula e vou repetir aqui. Para nunca errar o que acontece ao longo do ciclo de vida. Para nunca errar, você tem que pensar o seguinte. Primeiro dia do projeto. Ele está só na minha cabeça, ele é um sonho, é uma ideia. Tá? Último dia do projeto. Ele está pronto. Está tudo pronto. É só entregar, tá? Ah, fui construir, passei na SPGG e fui construir uma casa para mim. Tá lá a chave, o engenheiro, o arquiteto com a chave da casa para me entregar. Então, esse é o final. E aí tu pensa no que acontece ao longo do ciclo de vida. Por exemplo, nível de custos. Quanto é que custa o projeto aqui no início? Ah, muito pouco, eu estou pensando, né, nas coisas, o que eu quero, o que eu não quero. Então, cara, é muito barato. Aí eu contrato um engenheiro para fazer recém o projeto, ali o início, também ainda não é muito caro. Agora, durante a execução, vai material, vai mão de obra, vai um monte de coisa, é o topo. Então, um projeto, em termos de custo e uso de pessoal, é pequeno no início, vai crescendo, chega no pico na execução
e depois cai. Bem tranquilo pensar nisso. Em termos de riscos, quando é que o risco, a incerteza é maior no projeto? Pensa, né? Tô lá pensando, tendo ideias. Ah, vou fazer ou não vou fazer? O que eu faço? Nossa, eu tenho enormes incertezas no início. Agora, lá no fim, tá a chave. Aqui, ó, tá pronta a obra com a chave na mão. Qual é a incerteza? Muito pequena. Por isso que o risco, a incerteza, cai ao longo do projeto. E a mesma coisa, o grau de influência dos stakeholders, das partes interessadas. O stakeholder, eu costumo chamar isso aqui de influência dos palpiteiros, tá? O palpiteiro, aquele lá, oh, faz 5 quartos na tua casa, faz 4 quartos, faz suíte, põe piscina para receber os parentes. Então, qual é a probabilidade de influência nos stakeholders no projeto? É muito maior no início. Depois que está tudo pronto, a probabilidade de influência é muito menor. Então, tá aí, por isso que cai ao longo do projeto. Em compensação, tem uma coisa que sobe ao longo do projeto, que é o custo de mudança. Quanto custa mudar de ideia aqui no início? Cara, nada assim. Vou fazer, não vou fazer. Vai ter piscina, não vai ter piscina. Cara, não custou nada. Agora, a casa está sendo construída, está pronta. Está tudo pronto aqui. E aí tu olha lá um quarto e diz assim, ó, não gostei desse quarto, eu quero ele em outro lugar. Como assim em outro lugar? O que eu faço? Cara, tu vai ter que fazer uma obra tudo de novo. É um custo enorme. Então o custo de mudanças aumenta ao longo do projeto. Matamos a charada, vamos adiante. Diferença entre projeto, programa e portfólio. Projeto, o esforço temporário para gerar um produto, serviço, resultado único, exclusivo. Então, o projeto permite, o gerenciar o projeto permite atingir os objetivos e metas do projeto, que são objetivos e metas da organização. Tranquilo. Então, se eu gerencio um projeto de maneira isolada, autônomo, estou fazendo isso. Agora, eu posso gerenciar um projeto também dentro de um programa. Em vez de estar isolado, eu posso colocar esse projeto dentro de um pacote chamado programa. O que é programa? É um conjunto de projetos relacionados que são gerenciados de maneira coordenada. Ó, é um conjunto de projetos que tem uma forte relação e que eles são gerenciados de maneira coordenada. Por quê? Porque gerenciando dessa forma, eu obtenho benefícios da sinergia desses projetos. Ó, vou usar a palavra mágica sinergia, atuação conjunta. Então, quando eu vou gerenciar projetos, né, dentro de um pacote chamado programa, significa que esses projetos estão fortemente relacionados e que, coordenando eles de maneira conjunta, eu consigo justamente benefícios que não existiriam se eu gerenciasse eles de maneira separada. Então tá aí o conceito. Isso é um programa, um conjunto de projetos, programas, subsidiários e atividades relacionados, são relacionados, e não só relacionados, eles são gerenciados de maneira coordenada para obter benefícios, certo? Então a ideia básica do programa, gerenciar programas, é harmonizar os projetos dentro dele para obter esses benefícios mútuos. Certinho. Mas eu também posso gerenciar projetos dentro de um pacote chamado portfólio. Se eu gerencio um projeto dentro do chamado portfólio, significa que eu estou focado, assim, ó, aqui é meu portfólio de projetos. É um conceito mais geral. Esses projetos, eles não precisam ser coordenados. Então tá aqui. O que é o portfólio? Conjunto de projetos, programa, portfólio subsidiários, gerenciados em grupo para alcançar objetivos estratégicos. Então, o portfólio está no nível estratégico. Eu gerencio os projetos dentro de um portfólio para alcançar objetivos estratégicos. Mas esses projetos não precisam estar fortemente relacionados e nem ser gerenciados de maneira coordenada, porque isso é característica de um programa. Fechou? Então, o gerenciamento de portfólios alinha o portfólio com o quê? Com a estratégia. O portfólio está alinhado à estratégia, portanto, os projetos dentro do portfólio estarão alinhados com a estratégia. Portanto, num portfólio, a ideia do portfólio é me ajudar a selecionar o que é projeto estratégico e o que não é. Ah, vamos fazer um projeto? Não sei, deixa eu ver.
Ele é estratégico? Ah, é. Então coloca ele dentro do portfólio. Não é estratégico. Ou, na verdade, ele é o inverso, né? Ele prejudica a nossa estratégia por algum motivo. Ah, então não coloca ele no portfólio. Só vai entrar no portfólio aquilo que for estratégico, né? Que permitir o alinhamento estratégico e o alcance da estratégia. Essa é a ideia. Por isso que no guia PMBOK, ao longo da história, às vezes ele aparece hoje tipo um organograma, né? Esse desenho, mas eu quero que vocês lembrem, né? Que basicamente assim, ó, eu posso ter um portfólio maior. O que eu posso ter? Então esse maior vai se chamar portfólio, tá? O que vai ter dentro do portfólio? Eu vou mudar de cor aqui. Eu posso ter programas. Então esse aqui é programa, vermelhinho é programa, tá? Eu posso ter também dentro do portfólio projetos, que é o azulzinho, e eu posso ter dentro do portfólio, inclusive, outros portfólios. Então, dentro dele cabe ele mesmo. É essa a ideia. Portfólio é o maior. Então, dentro do portfólio eu posso ter portfólios, programas e projetos. Dentro de um programa, o que eu posso ter? Eu posso ter um portfólio dentro de um programa? Não. Dentro de um programa eu posso ter outros programas e projetos que estão relacionados, vão ser feitos de maneira coordenada. E dentro de um projeto eu posso ter outros aqui, dentro do projeto eu tenho fases daí, e atividades, certinho? Então, do maior para o menor tem essa lógica, o maior cabe nele mesmo, mas, por exemplo, um portfólio não pode estar dentro de um programa. Um programa pode estar dentro de um portfólio. Então, lembra dessa ordem. Projeto, programa, portfólio. O portfólio é o maior de todos. Então, dentro dele eu posso ter portfólios, programas e projetos. E atividades, né? Com foco estratégico. Programa. Conjunto de projetos que estão relacionados e são gerenciados de maneira coordenada para obter benefícios mútuos. Dentro de um programa eu posso ter outros programas, projetos e atividades. E dentro de um projeto, atividades. Essa é a ideia básica. Fechou aqui. Vamos adiante. Quem é o gerente de projetos? É a pessoa que lidera o projeto, né? Eu trouxe esse conceito porque esse conceito aqui também vive caindo em prova. Gerente é a pessoa alocada pela organização executora para liderar a equipe do projeto. Então, o gerente lidera a equipe do projeto. O seu papel, portanto, é liderar o projeto, que é diferente do papel, por exemplo, de um gerente de uma unidade permanente lá, o gerente de RH, o gerente financeiro. Esses caras, eles gerenciam departamentos, gerenciam operações. Agora, o gerente de projetos não. Ele gerencia um esforço temporário. Portanto, o papel é diferente e ele trabalha justamente para equilibrar aquelas restrições dos projetos, né? Tempo, custos, qualidade. Então tá aqui. Ele trabalha para equilibrar as restrições, recursos, né, em termos de recursos geral ali. Ele também executa funções de comunicação entre o patrocinador e os membros da equipe e outras partes. E por aí vai. Tudo que um líder faria, né, mas nesse caso um líder de projeto. É essa a ideia. E outra coisa que está em destaque no Guia PMBOK é esse bicho aqui, chamado Triângulo de Talentos do PMI. O que é o Triângulo de Talentos do PMI? São 3 conjuntos de habilidades-chave que, segundo eles, um gerente de projetos deve ter. Quais são esses conjuntos? Pensa, se eu sou gerente de projeto, qual é a primeira habilidade que eu tenho que ter? De gerenciar projetos tecnicamente. Então, gerenciamento de projetos técnico, né? A parte técnica. Conhecer os grupos de processos, as ferramentas, as áreas do conhecimento e por aí vai. É a parte técnica de gerenciamento de projetos. Depois, se eu sou gerente de algo, eu tenho que ter uma visão do negócio. Então, gerenciamento estratégico e de negócio. Conhecimento do setor, da empresa, das outras áreas, como é que funciona. Então, uma visão estratégica. E, por fim,
liderança. Se eu sou o líder da equipe, eu tenho que saber liderar. Então, bastante óbvio esse triângulo de talentos, né? Que um gerente de projetos tem que ser o quê? Tem que saber gerenciar projetos tecnicamente. Se ele é gerente do projeto, ele é o líder da equipe, tem que saber liderar. E, obviamente, se ele é um gestor de algo, ele tem que ter um gerenciamento estratégico e de negócio na cabeça dele. Então, esse é o triângulo do PMI. Depois, um item que está em destaque no edital, está expresso ali, escritório de projetos. E é por isso que eu botei bem completinho aqui, para a gente não se perder. Escritório de projetos, o que é? É como se fosse o departamento, a área de projetos da empresa. Vocês vão pensar assim, não que ele precise ser um departamento fixo, alguma coisa assim, né? Mas é tipo isso. Por quê? Ele é uma estrutura que padroniza os processos de governança de projetos. Assim como o setor de RH padroniza os processos de governança de gestão de pessoas, assim como o setor de financeiro padroniza os processos de governança financeira, o escritório de projetos padroniza os processos de governança sobre projetos e facilita justamente o compartilhamento de recursos, metodologia, ferramentas e técnicas entre os projetos. Então ele faz esse meio campo. O papel maior dele é isso, esse meio campo entre os projetos. Tá? O formulador de políticas, práticas e o meio campo entre os projetos. Entre os gerentes de projeto, né? Os projetos e os gerentes de projeto. Legal. 3 tipos. E essa é uma aposta forte minha para a tua prova. Os 3 tipos de escritórios de projeto. Os 3 tipos têm a ver com o poder do escritório. Quanto de poder ele tem? Ele na verdade tem um poder, pouco poder. Tá? Tem pouca influência, pouco poder. Ele é um escritório de suporte. Ele só serve para dar suporte. Quando alguém precisa, quando um gerente de projeto precisa, vai lá, ô escritório, me dá suporte aí, me dá uma ajuda aí, me dá uma luz. Esse é o escritório de suporte, o que tem pouco poder. Agora, se ele tem um poder intermediário, ele não só dá suporte, como ele também atua no controle conjunto de projetos. Então ele vai olhar ali e ele vai meio que controlar. Esse projeto está estourando o orçamento, ele vai lá e puxa a orelha do gerente. Esse outro projeto aqui está atrasando, ele vai lá e puxa a orelha, ele controla, ele monitora. O primeiro não faz isso. O de controle faz. Então ele tem poder para controlar. Só que ele não gerencia, ele só controla. O que atua na direção, inclusive, no gerenciamento, é o terceiro tipo. É o que tem mais poder. Ele, inclusive, pode gerenciar projetos. Tá? Apesar de não ser esse o papel primordial de um escritório ele é mais nesse sentido aqui. Né? Se a gente fosse pensar um escritório, geralmente, na maior parte dos casos, um escritório ele dá suporte e controla. Na maior parte dos casos é isso. Em alguns casos, quando um escritório tem muito poder, a empresa autoriza que ele dirija projetos, designe gerentes para projetos, atue de uma maneira mais incisiva nos projetos. Esse é o escritório do tipo diretivo. Vamos embora. Outros conceitos aí do escritório, que estão lá no guia PMBOK. É a ligação natural entre os portfólios, programas e projetos. Por quê? Ele que administra essa coisa, esse ecossistema de projetos. E no ecossistema estão os projetos, os programas e os portfólios. Então ele faz essa ligação natural entre eles e conecta aí com os sistemas de medição da empresa, indicadores e por aí vai. Depois, ele pode fazer recomendações também, né? Fazer transferência de conhecimento, encerrar projetos, tomar outras medidas. Depende do grau de poder que foi dado para esse escritório. E aqui os principais objetivos do PMO para apoiar gerentes. Como eu disse, está em destaque no edital, está expresso lá, escritório de projetos. E é por isso que eu trouxe aqui, bem completinho, os tipos, o que ele faz, o conceito e os principais objetivos de um PMO, né? Project Management Office, né? PMO, Project Management Office. O Office, o escritório de gerenciamento de projetos. Tá? O que ele faz? Gerencia os recursos compartilhados, identifica e desenvolve metodologias, práticas,
orienta e aconselha, treina, supervisiona os gerentes, monitora a conformidade dos padrões ali, que está tudo certo dentro das políticas da empresa, etc. Desenvolve e gerencia políticas, procedimentos relativos aos projetos e coordena as comunicações entre projetos. Então perceba que, como área responsável pelos projetos, ele define as políticas, as práticas por aí e monitora isso. Então é isso que faz um PMO, é isso que faz um escritório de projetos. Vamos adiante, que nós estamos na reta final já na nossa aula, falando dos 5 grupos e das 10 áreas do conhecimento. 5 grupos de processos. Primeira coisa, lembra que os 5 grupos não são fases, são grupos. Por quê? Porque dentro de cada fase eu realizo os 5 grupos. 5 grupos de processos, como diz esse nome, né? No guia PMBOK 6 existem 49 processos e para dar uma organização eles são agrupados. Eu agrupo esses processos, ou seja, eu pego eles e coloco em grupos. Então, o grupo de processos de iniciação é o conjunto de processos que faz o quê? Que inicia um projeto ou uma nova fase do projeto. Certo? Então, o grupo de processos de iniciação são os processos que iniciam projetos ou iniciam uma nova fase de projetos. Tá? Existem 2 processos de iniciação só. 2. Desses 49, existem 2 que são de iniciação. Que é desenvolver o TAP, o termo de abertura do projeto, e o outro é identificar as partes interessadas. Então são só 2 processos. Identificar partes interessadas, os stakeholders, e criar o TAP, o termo de abertura. O que é o TAP? O que é o termo de abertura? É o documento que autoriza formalmente o início do projeto. Ali está designado o gerente, ali tem um esboço do escopo, né? O escopo é o trabalho que vai ser realizado no projeto. Ali tem um escopo inicial, que a gente chama, né, do projeto, um cronograma inicial, né? Lembra que essa história de iniciar o rascunho, no guia PMBOK ele chama de alto nível. Né? Tem um escopo em termos de alto nível, um cronograma de alto nível, recursos ali, custos em alto nível. Por que ele chama de alto nível? Porque assim, ó, é geral, assim, é mais ou menos isso. É uma espécie de esboço. Porque eu ainda não fiz o cálculo perfeito, porque isso é feito depois, no grupo de planejamento. Portanto, iniciação é o grupo 1 aí, que tem como função criar o termo de abertura, que é o documento que autoriza formalmente a existência de um projeto, designa o gerente, tem o escopo, o cronograma, as coisas iniciais para que possa ser iniciado o projeto. E o segundo processo é o identificar partes interessadas. Aí eu passo para o grupo de processos de planejamento, que, como diz o nome, ele planeja. Tá? Planeja o escopo total. Porque antes, lembra, eu tinha uma espécie, um rascunho, né? Um esboço, um escopo em alto nível. Agora não. Agora eu sei exatamente qual é o escopo. Agora eu vou ter o escopo total. Vai refinar os objetivos, definir o curso de ação. E aí tem 2 elementos de destaque no grupo de processos de planejamento, que é o plano de gerenciamento de projetos, que é o plano detalhado, gerenciamento de projetos detalhado, né? Como é que eu vou gerenciar meu projeto? Então, o plano, o PGP, o plano de gerenciamento de projetos, é o planejamento em detalhes, e a estrutura analítica de projetos, que é a decomposição hierárquica do escopo total. Né? É a representação ali gráfica do escopo do projeto, desde o grande nível até o nível mais baixo, que se chama pacote de trabalho, certo? Então a EAP ela mostra as entregas desdobradas até os pacotes de trabalho. É uma espécie de organograma, né? Parece, o desenho lembra um organograma. Não é um organograma, por favor. O desenho lembra. Depois de planejar, eu tenho que executar. O grupo de processo de execução, como diz o nome, conclui, né? É para executar, para concluir o projeto ou a fase. O que faz aqui? Coordena recursos, gerencia os stakeholders, integra e por aí vai. Tudo alinhado ao plano de gerenciamento de projetos. Depois, vou monitorar e controlar. Né? Eu tenho que garantir que eu estou indo para o caminho certo. Então, os processos de monitoramento e controle.
Acompanhar, analisar, ajustar, né? Monitorar é acompanhar e controlar é fazer a comparação entre o que eu tinha programado e o que eu estou executando. E por fim, o encerramento. Todo projeto encerra. Pode encerrar com o produto final? Sim. Pode encerrar antes? A gente já viu que sim. Mas todo projeto vai ter que encerrar. Ele é temporário. Tá? O que é encerrar? Concluir ou fechar formalmente o projeto. Fechou. Né? E daí você, para lembrar dos 5 grupos, aquela dica clássica, né? Todo projeto tem que iniciar e encerrar. E no meio do caminho? Planejo, executo e monitoro e controlo. Então, todo projeto tem que iniciar. Depois, no meio do caminho, planejo, executo, monitoro e controlo. E lá no final, todo projeto tem que ser encerrado. Todo projeto inicia, todo projeto encerra. E no meio do caminho, planeja, executa e monitora e controla. Matou. Esses são os grupos de processos do gerenciamento de projetos. E a dica final aí para finalizar nossa aula de gerenciamento de projetos, as 10 áreas do conhecimento conforme o guia PMBOK número 6, né, versão 6. 10 áreas. Que é uma área de conhecimento, como diz o nome, é área de conhecimento, né, uma disciplina especializada ali, né? Eu tenho que gerenciar as comunicações, recursos, integração, custos, cronograma, partes interessadas, riscos, escopo, qualidade e aquisições do meu projeto. São as áreas do conhecimento. Os processos, aqueles 49, também pertencem a diferentes áreas do conhecimento. Certinho? Então tá aqui, a gente teve uma aula bem profunda sobre isso, agora é só o resumo e fica a dica final para lembrar das 10 áreas do conhecimento. Lembra a frase mágica? Concurseiro raiz. Opa, deixa eu mudar de cor aqui. Concurseiro raiz, comunicação, recursos, ignora concorrente coxinha, né? Ignora concorrente coxinha, passa rindo e queima apostila. Passa rindo e queima apostila. Concurseiro raiz ignora concorrente coxinha, passa rindo e queima apostila. A dica aí de um mnemônico para associar com as 10 áreas do conhecimento e gerenciamento de projetos. Como é que eu espero que isso caia em prova? Que a banca pode perguntar assim, ó, abaixo quais são áreas do conhecimento. Ou seja, tem que lembrar quais são as 10. Tá? Porque ele pode colocar todas numa alternativa ou pode colocar só algumas. Então, uma típica questão é perguntar abaixo, cite a alternativa que contém áreas do conhecimento. E nas alternativas certas, ele vai botar só áreas do conhecimento. Na alternativa certa. Nas alternativas erradas, ele vai misturar com grupo de processo, com ciclo de vida, ele vai colocar outros nomes misturados para tornar errado. Assim como ele pode perguntar quais são os grupos de processo, né? Então, essas são formas aí que a banca costuma perguntar. Ou ela pode perguntar o conceito. O que cuida a área, por exemplo, de integração? É a área que cuida da integração de várias frentes, né? O que cuida, por exemplo, do escopo? A EAP, a estrutura analítica do projeto, ela é feita aqui, do planejamento do escopo, né? Então tá aí. O que é riscos? Aí lembra da aula que eu falei, as estratégias de identificar e gerenciar riscos. Eu posso transferir o risco, tipo seguradora, né? Eu transfiro o risco para uma outra pessoa, uma outra parte. Uma seguradora faz isso. Eu posso tentar mitigar um risco, reduzir ele, né? Eu posso, se o risco for positivo, algo bom, eu posso tentar aproveitar, explorar esse risco. Então, as estratégias de gestão de risco. E por aí vai, né? Então, tranquilos? Pode perguntar quais são, pode perguntar o conceito de cada uma, ele vai dar uma característica no cabeçalho e perguntar de que área eu estou falando, né? Então, bem tranquilo. Se tu não lembra direito, revisita o material lá que eu descrevi área por área e grupo por grupo de processo. Então, essa é a minha aposta para a prova. Tá aí. A banca pode perguntar sobre escritório de projetos, a banca pode perguntar
uma clássica, já que tem destaque no edital, né? A banca colocar lá na prova, ou na discursiva ou na objetiva mesmo, um exemplo de um escritório que faz alguma coisa. Ah, ele só dá apoio para o gerente quando chamado, ele só dá apoio. É o escritório de suporte. Ah, ele trabalha no gerenciamento de algo. Então, tem que ver, a banca vai dar a característica e vai perguntar que tipo de escritório é aquele. Então, essa é uma típica questão de prova. Fechou? Com isso, então, encerramos a nossa aula nossa revisão, né, de gerenciamento de projetos. Na aula eu aprofundei outros conceitos, lembra? Eu falei do caminho crítico, né? O caminho crítico é aquele desenho que mostra o caminho que é o mais longo e que representa o menor prazo possível para fazer o projeto. No caminho crítico não há folga. Nos outros caminhos há folga, ou seja, eu posso atrasar um pouco a tarefa sem atrasar o projeto como um todo. Se eu atraso uma tarefa no caminho crítico, significa que eu vou atrasar o projeto, né? Agora, se eu atraso uma tarefa fora do caminho crítico, não necessariamente eu vou atrasar o projeto. Tá? Então lembra que no caminho crítico não tem folga, onde tem folga, ou seja, períodos que eu posso ficar sem trabalhar, é fora do caminho crítico. Aí eu falei para vocês na aula também sobre o gráfico de Gantt, né? Citei lá aquela ferramenta da análise dos 3 pontos, que era o diagrama PERT, né? Eu falei para vocês, o PERT é POP. Lembra? Que eu olho lá, eu uso aquilo para analisar custos e cronograma, né? O POP vem de o mais provável, lembra disso? Lembra? Vou até abrir aqui, ó, só para mostrar para vocês. Não sei porque me veio uma luz agora, e eu sempre gosto quando vem uma luz, assim, eu estou gravando uma revisão, alguma coisa e vem uma luz, eu sempre gosto de mostrar para os alunos. Vai que cai uma questão sobre análise PERT aí. Vou abrir aqui para dar um descargo de consciência. Eu vou abrir aqui a apostila só para mostrar. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, abrir uma análise PERT. Vai que, sabe quando vem aquela luz assim, quando brilha? Deixa eu colocar aqui, colocar direto aqui no análise PERT, está aqui a ferramenta, deixa eu catar ela. Aqui, estimativa de 3 pontos, análise PERT. Olha só, tá aqui, ó, vai que, né? Lembra? O PERT é POP, provável, otimista e pessimista, né? Então, com base no cenário provável, o cenário melhor e o cenário pior, ou seja, pessimista, otimista e provável, eu faço essa média e eu consigo estimar ou o cronograma, ou o tempo, ou o custo de um projeto. Uma ferramenta que serve para analisar, estimar custo ou tempo, quando eu não tenho medidas exatas, né? Se eu tenho medidas exatas, eu uso outras técnicas. Quando eu não tenho medidas exatas, eu quero estimar, aí eu posso estimar baseado na estimativa de 3 pontos, analisando, ó. Aí lembra que é POP, a estimativa de 3 pontos é POP, o PERT é POP. Né? O nome dela em inglês era análise PERT, por isso que eu falo que o PERT é POP, para lembrar da música, o Papa é POP, o PERT é POP também. É POP porque ele olha o cenário provável, otimista e pessimista. Tá aí. Fechou? Então fica com isso. Vê essa luz aqui agora. Vai que isso cai em prova. E aqui só para mostrar para vocês o caminho crítico, já que eu falei antes dele. Tá aí o caminho crítico do projeto. E com isso encerramos a nossa revisão. Se ficou em dúvida, consulta lá o material, que eu tinha falado de outras ferramentas de compressão em paralelismo. Tinha falado um monte de coisa. Se não, segue firme. Vamos para a nossa próxima revisão, que vai ser gestão de processos. Grande abraço, então, e já nos vemos aí na próxima revisão.